Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de agosto de 2016, segunda-feira, e vamos lá. Nós falamos na última mensagem sobre Atos 13, onde Paulo e Barnabé percebem uma receptividade dos gentios ao Evangelho, à mensagem do Evangelho, enquanto os judeus, vendo que as multidões estavam afluindo na direção do Evangelho, acabaram tomados de inveja e blasfemaram e contradiziam o que Paulo falava. E então nós temos esse contraste acontecendo: gentios crendo, recebendo, acolhendo o Evangelho no coração, e os judeus, por causa da contrariedade das decisões radicais que o Evangelho os levariam a tomar, e também porque estavam perdendo espaço, eles não estavam dispostos a perder tudo por amor a Cristo, eles não estavam dispostos a abrir mão de suas coroas, de seus impérios, de seus poderes, de seu domínio, para deixar Cristo resplandecer neles. Nós temos esse cenário, então, com Paulo e Barnabé. Bom, capítulo 14 de Atos. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Veja que agora em Icônio ele já recebe ele já tem uma receptividade maior quanto à mensagem do Evangelho no coração dos judeus e dos gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que a mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Então, mais uma vez, se levanta um movimento de resistência. De certa forma, estavam dividindo a cidade, não é? E daí eu me lembro das palavras de Jesus, que disse que os inimigos serão da sua própria casa, porque é isso que acontece. Quando o Evangelho entra, a nora fica contra a sua sogra, o filho contra o pai, nesse sentido, de que as coisas ficam divididas entre os que creem e os que não creem, de tal maneira que necessariamente haverá inimizade, haverá um movimento de tentativa de abafar aquilo que está sendo ensinado por vários motivos. Eu mesmo já enfrentei esse tipo de oposição, eu mesmo já lidei e lido ainda até hoje com isso em diversas dimensões. E eles tiveram então que fugir para Listra e Derbe, mas não tinha problema essa questão da fuga, porque onde quer que eles fossem, eles não fugiam para parar de pregar o Evangelho. Muito pelo contrário. Eles ficavam até o ponto de que a mensagem foi pregada, havia gente que creu no Evangelho, mas quando eles fugiam para continuar anunciando o Evangelho. E essa é uma grande diferença. Existem fugas e fugas. Existem fugas que é para preservar a vida e preservar-se buscando anunciar o Evangelho. Agora, há fugas que são covardes, há fugas que são uma tentativa de nos esconder, de estagnar, de não ter a coragem que o Evangelho demanda para continuar ensinando, amando, cuidando e sendo uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Quando a gente foge por medo, por covardia, quando a gente foge com os rabinhos entre as pernas, como é o ditado popular, como é a expressão que a gente usa, quando a gente foge porque a gente não quer confessar o nome de Jesus, porque a gente está mais
pensando no nosso conforto pessoal do que enfrentar os desdobramentos da mensagem, é nesse tipo de situação em que Jesus disse: eu não confessarei o nome dessa pessoa diante do meu Pai. Mas aquele que luta de forma brava pela defesa do Evangelho, vamos dizer assim, aquele que ensina, aquele que tem a sensibilidade e percebe que o momento não é um momento de resistir, mas é um momento de fugir, porque já foi anunciada a mensagem e convém que outros ouçam também, por isso é importante se espalhar, por isso que é importante ir de cidade em cidade. Então, nada mais íntegro, justo, do que uma atitude dessa. Jesus não chamou a gente para viver numa passividade mórbida. Você quer me matar? Então me mata, tá tudo certo, não é? Eu consinto com a sua atitude de maldade. Não, Jesus disse: olha, entra numa cidade, prega, ensina, se a casa for digna, não é? Ela vai acolher, se não for, bate a poeira do pé e manda ver. Outra cidade, vai para outros lugares. E assim os discípulos estavam fazendo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Imagine a situação. Porém, ouvindo isto, o apóstolo Barnabé e Paulo, rasgando as vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Veja só como é sério a atitude de Barnabé e de Paulo, porque os homens estavam confundindo as coisas. Viram que Deus fez um milagre por meio da vida de Paulo e estavam considerando deuses. Trouxeram inclusive touros e grinaldas para sacrificar juntamente com as multidões. Quem é o homem que não gostaria de ser idolatrado? Quem é o homem que não gostaria de ser bajulado, de ser alguém tido como um Deus? Essa é uma das tentações que a gente enfrenta. Às vezes nós queremos ser considerados como inquestionáveis por onde a gente passa, ou pela nossa esposa, pelo nosso cônjuge. A gente não quer ser relativizado, a gente quer que as nossas vontades sejam feitas. Talvez muitos dos líderes espirituais de hoje em dia aceitariam esse tipo de oferta. Eram muitos elogios, eram muita vontade que a multidão possuía de tornar esses homens reconhecidamente deuses no meio deles. Que tentação! Eles tiveram que tomar uma decisão radical para impedir, e ainda impediram com dificuldade as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. É a velha história da tentação de Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esses homens se corromperiam da fé simples do Evangelho se eles se permitissem
ganharem esse status de semideuses ou de deuses. E muitos hoje liquidaram a sua fé porque aceitaram essa proposta. Preferiram o caminho da fama, do reconhecimento público. Preferiram ser conduzidos como deuses por onde quer que passam, ao invés de amarem de forma simples e dizer a todos ao redor como eles dizem: somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E o que estamos anunciando, inclusive, denuncia essa maneira vã de vocês viverem. Não é para isso que Deus os chamou, para idolatrar os homens. Converta-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. A vontade de Deus é que a gente não ganhe esse status, que a gente mantenha a humildade, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, que eram as cidades que eles tinham passado, né? E instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Ou seja, aquele pessoal que ficou revoltado viu que Paulo e Barnabé fugiram das suas cidades. Mas eles souberam que Paulo e Barnabé estavam lá em Listra. Então foram até esse pessoal, até essa cidade, e instigaram as multidões para apedrejar. Então, enquanto os apóstolos estão caminhando para ensinar a mensagem do Evangelho, existe um grupo de pessoas também itinerante, também capaz de viajarem, também capaz de fazer absurdos, mas estes organizados para matar, para apedrejar, para fazer calar a mensagem. Paulo foi dado como morto, tamanha surra que ele levou das pedras que lhe jogaram a multidão. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, ou seja, ele foi tido como morto. As multidões provavelmente ficaram, mais tranquilas, os que estavam enfurecidos porque entenderam que a situação dele era insustentável, era irrecuperável. No entanto, milagrosamente ele se levanta e parte com Barnabé e Derbe. E tendo anunciado o Evangelho, você pensa que um apedrejamento parou Paulo? Ele continuou anunciando o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos lá em Derbe. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Quer dizer, os caras acabaram de ser apedrejados, perseguidos ferozmente, multidões queriam a morte deles, e eles vão e voltam. Volta para Listra, onde ele foi apedrejado, volta para Icônio, onde tinham judeus raivosos, volta também para Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Escute isso. Nos importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, ler essas coisas é muito motivador, porque esses homens eram implacáveis nos seus objetivos, na sua coragem,
na sua determinação em manter o evangelho com a qualidade de evangelho, mesmo diante de tentações, mesmo diante de situações bastante complicadas, que tinham um potencial nocivo de prejudicar tudo o que estava acontecendo. Mas esses homens não paravam, eles tinham no coração uma convicção tão profunda de que não importa o que eles enfrentassem, eles permaneciam crendo, anunciando, cuidando, amando e manifestando o sinal da graça de Deus entre os homens. E é interessante porque não importa com quem a gente fale, onde quer que a gente vá anunciar o Evangelho, o fato é que Deus já chegou lá antes. Porque o próprio Paulo disse exatamente isso. Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Você pensa que Deus não chegou nos povos onde a igreja não chegou? Você acha que Deus não se manifestou a eles em lugares onde não temos campanhas evangelísticas alcançando? Besteira! As Escrituras ensinam, Paulo já tinha essa consciência. Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Onde quer que haja manifestação da bondade de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, aí o testemunho de Deus está vivo. E não há nenhum lugar na face da terra onde Deus esteja sem testemunho. Isso atua de forma harmonizada com o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, porque é exatamente isso que está escrito. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É assim que o Evangelho ensina. Nós vivemos num outro contexto, numa outra época, com desafios próprios da pós-modernidade, do tempo da tecnologia e da comunicação. A minha pergunta a você é: onde você está em relação à nossa missão de refletirmos Cristo, de ser sal da terra e luz do mundo? Onde você está nesse caminho, nesse processo? Qual é a sua posição? Em que dimensão da vida você é perseguido por fazer o bem? E em que dimensão da sua vida você percebe as características que nós estamos vendo em Atos dos Apóstolos o tempo todo? Gente que tem comunhão uns com os outros, gente que doa os seus bens aos pobres, gente que cuida com amor, fidelidade, carinho, e coisas sobrenaturais acontecem por causa da bondade de Deus que confirma com sinais a mensagem que está sendo ensinada. Em que dimensão da sua vida isso de fato está acontecendo? Ou você não consegue fazer link nenhum, você não consegue fazer nenhum tipo de ligação entre o que está escrito com a sua realidade de vida, visto que não há ligação mesmo a fazer. Parece algo totalmente alheio ao que você é, ao que você vive. As coisas se tornaram muito mornas, muito comuns. Os objetivos da vida se reduziram a ganhar dinheiro, a trabalhar e a fazer coisas que lhe dão prazer, e a vida vai se resumindo nisso cada vez mais, e as preocupações da vida vão, como que de certa forma, encolhendo essa consciência de missão, essa consciência de que somos peregrinos, essa consciência de que há uma obra a ser realizada, há uma mensagem a ser anunciada.
Há pessoas que precisam ser acolhidas. Pense nisso nessa manhã de segunda-feira. Pense nisso. Ore com sinceridade ao Senhor, que lhe dê cada vez mais uma vida mais perto, mais próxima daquilo que Jesus ensinou, que é a nossa missão de vida.